Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou relembrar uma notícia de outro mundo mesmo, que causou grande alvoroço na década de 1990. A suposta realização de uma necrópsia de um ser extraterrestre. Quem tem mais de 30 anos aqui deve se lembrar da reportagem do Fantástico que mostrou esta história com vídeo e tudo mais. E não se falou em outra coisa quando foi ao ar. O problema é que muito tempo depois, os vídeos do tal ET que tinham sido divulgados pela mídia de todo mundo, não foi só aqui não, viu? Se revelaram uma farsa, uma grande enganação que com certeza ganhou lugar na galeria das maiores fake news de todos os tempos. E como andam aparecendo coisas estranhas pelos céus ultimamente, achei interessante relembrar este caso que é tão bizarro e tão cara de pau que é por isso que pra hoje é o que tem. Virou mexeu, a gente vê por aí vídeos de imagens de luzes estranhas no céu que viralizam nas redes de todo mundo. Algumas parecem uma tosquice qualquer, outras até chegam a assustar, vai. Mas uma coisa é consenso, a curiosidade que elas geram. Que porra é essa, maluco? Lidiane, olha aqui. Que porra é essa? Caralho, sei lá. E tem como não ficar intrigado com os mistérios que o universo guarda? Com certeza. Coisas que talvez nosso conhecimento ainda esteja longe de alcançar. Quem sabe, né? Eu concordo. Eu adoro este assunto e no começo deste mês, quando o governo dos Estados Unidos confirmou ter abatido pelo menos 3 objetos voadores não identificados no território deles, aí é que essa curiosidade coçou. Mas o que espera o senhor encontrar? Uma resposta! Porque como houve confirmação, a imaginação do povo voou longe. Até porque um OVNI é apenas um objeto voador que não foi identificado. Algo que foi visto no céu e ainda não se sabe o que é. Isso não significa que seja de outro mundo, apenas desconhecido. Espera aí. É só isso? Porque eu tenho 1 milhão de perguntas para fazer. Neste último caso, o governo estadunidense afirmou ter derrubado um balão chinês que acredita ter sido lançado para espionagem. Falou isso? Falou. A China negou, claro, mas devolveu a acusação, dizendo que os norte-americanos também andam espiando o país deles através de equipamentos aéreos. Vai saber, né? Talvez os dois estejam falando a verdade, e tudo isso não passe de mais uma disputa para ver quem pode mais. Previsível, sem graça e sem noção. Chega a ser chato, pra ser sincero. Mas seja lá o que for, este caso reabriu o baú das teorias da conspiração alienígena, e não são poucas não, viu? Trazendo de novo ao foco antigas histórias mal explicadas. A verdade está lá fora. E entre tantas bizarrices, eu me lembrei de uma aqui que considero uma das mais intrigantes, polêmicas e pilantras que já tivemos. A suposta necrópsia do que seria um ser alienígena, possivelmente capturado pelo governo dos Estados Unidos na cidade de Roswell, no Novo México. Não dá, cara, não dá. Isso vai contra todas as leis do universo. Se você é um pouco mais velho ou é um curioso sobre o assunto, deve se lembrar deste caso que foi tema de uma das mais icônicas matérias do Fantástico na Rede Globo em 1995. Não se lembra, né? Se você nunca tinha ouvido falar sobre essa história ou quer relembrar, vem comigo que eu vou te contar tudo aqui. Tá legal, eu tô dentro. Porque tem alguma coisa estranha acontecendo e eu quero saber o que é. Mas antes, já deixa aquele seu like de outro mundo. Compartilhe com aqueles seus amigos que amam histórias alienígenas e teorias da conspiração. E se inscreva no canal para que ele possa crescer pelo espaço infinito. No dia 8 de julho de 1947, os veículos de imprensa do Novo México, nos Estados Unidos, receberam um comunicado da base aérea de Roswell, confirmando um ocorrido assustador. Um disco voador havia caído em uma fazenda da região e o governo havia resgatado os destroços do tal veículo. Se hoje essa é uma notícia que já seria algo incrível e colocaria o mundo em polvorosa, imagine naquela época em que não havia
havia nem televisão, muito menos internet, em uma cidade pequena do interior dos Estados Unidos. Reports that strange flying discs have been whizzing at 1,200 miles an hour over the western United States. A notícia, claro, foi publicada na primeira página do jornal Roswell Daily Report, com um grande estardalhaço. Mas apesar da nota emitida pela própria base aérea do local, o caso logo foi desmentido pelo governo, que afirmou então tratar-se apenas dos destroços de um balão meteorológico. Olá, desculpa dizer. É sempre balão meteorológico. Algumas semanas após o incidente em Roswell, foi criado o Conselho de Segurança Nacional, um grupo de aconselhamento super secreto do presidente. Ainda em 1947, a Força Aérea Norte-Americana criou o que viria a ser chamado de Projeto Livro Azul, para rastrear todos os avistamentos de OVNIs na nação. Para os que acreditam em Roswell, o verdadeiro propósito do Projeto Livro Azul não é encontrar OVNIs, e sim desbancar sua existência. Após o desmentido, o jornal Sacramento Bee publicou uma entrevista com um fazendeiro que teria testemunhado a queda do tal objeto voador. E ele não arregou não, viu? Continuou afirmando que viu e que não era um balão meteorológico não, que ele conhecia um. Ele foi levado para a base e interrogado durante 3 dias. Pensa que eu sou algum idiota só porque eu uso um chapéu de cowboy? Eu sei o que eu vi. Mas essa segurança toda dele aí, viu, só foi no começo da história, porque mais tarde ele nem quis mais falar sobre o assunto, o que pode soar meio suspeito. Eu peço a atenção de todos, por favor. Aqui. Obrigado. William Brazel, o fazendeiro, disse que estava chovendo muito e que teria ouvido um grande estrondo que não se parecia em nada com um trovão. Ele foi então checar e se deparou com vários destroços na região de seu rancho. Como foi o primeiro a ter contato com esses destroços, Brazel recolheu alguns e mostrou a amigos e vizinhos. Ou seja, mesmo antes do governo tomar conhecimento do ocorrido, a população local já estava agitada com as histórias a respeito do estranho objeto. E claro, né, a fofoca correu solta, ainda mais cidade pequena, né? E muitas histórias surgiram. Entre elas, a de que corpos de seres alienígenas teriam sido resgatados no local da queda e levados por militares para o hospital da cidade. Eu vi os corpos. Que corpos? Não eram humanos, David. Meu Deus, o fedor. Estes corpos eram descritos como pequenos, com pouco mais de 1 metro de altura e de pele cinzenta. As cabeças seriam grandes, em forma de uma pera. Braços e pernas seriam longos e fininhos, e as mãos teriam somente 4 dedos. Ainda de acordo com testemunhas, estes seres vestiam roupas metálicas justas. Achei meio clichê de filme de ficção clássico? Achei, mas foi isso mesmo que as pessoas disseram ter visto. Algumas pessoas afirmaram ainda que haveria 8 tripulantes na nave, que teria caído em solo quase intacta, mas nenhuma dessas histórias foi confirmada. Então, são só histórias. Mas por que o segredo? As pessoas são inteligentes, elas entendem. Uma pessoa é inteligente. O povo é burro, entra em pânico, são animais perigosos, você sabe. Alguns jornais chegaram a oferecer recompensas em dinheiro, um bom dinheiro, por qualquer prova dos tais discos voadores. Um deles chegou a oferecer a quantia de $3.000, o que era bem significativa na época, e chegou a receber cerca de 1.000 relatos, mas nenhum consistente o suficiente. Sou só um fruto da sua imaginação. Humanos ingênuos. O tempo passou e o caso Roswell ficou por isso mesmo, e caiu no esquecimento até que em 1978, o físico nuclear e ufólogo Stanton Terry Friedman voltou a investigar o ocorrido. Depois de passar quase 30 anos caçando dezenas de testemunhas-chave e analisando documentos ultra-secretos, Friedman está convencido de que o governo norte-americano tenha encoberto a queda do OVNI. Um ano depois, o coronel Thomas DuBose reacendeu a polêmica dando uma entrevista afirmando que o governo tentou mesmo encobrir a verdadeira história, falando que os destroços da tal nave alienígena eram apenas um balão meteorológico.
O caso Roswell ganhou visibilidade internacional com o documentário UFOs Are Real, de 1979, e pela série de televisão In Search Of, de 1980. Vários livros também foram escritos sobre o assunto, mas sem grandes evidências ou novidades, até que em 1994, 47 anos depois do ocorrido, a Força Aérea dos Estados Unidos publicou um relatório oficial sobre o caso Roswell. Nele, afirmava que os tais destroços encontrados seriam de um equipamento ultra secreto utilizado para detectar possíveis ataques nucleares da União Soviética. Ou seja, ficou parecendo que eles confirmaram uma teoria da conspiração para negar outra. Qual a verdade? Não sabemos. Ora! O time dos desconfiados ganhou força em 1995, quando o canal de televisão Fox levou ao ar uma reportagem chocante, apresentada como o maior furo de todos os tempos. Na matéria, mostrava o vídeo que supostamente seria da necrópsia realizada em um dos corpos que possivelmente teriam sido resgatados na nave que poderia ter caído em Roswell em 1947. Na matéria, mostrava o vídeo que supostamente seria da necrópsia realizada em um dos corpos que possivelmente teriam sido resgatados na nave, poderia ter caído em Roswell em 1947. Tá bom. E é claro que o público ficou vidrado na história, dividido entre o choque, o medo e a total incredulidade. Foi um sucesso absurdo de audiência que com certeza marcou a história da televisão. Cerca de 12 milhões de telespectadores assistiram a reportagem na primeira vez que ela foi ao ar, um número 14% mais elevado do que a média normal. Independence Day is just a movie. Now see evidence that may prove aliens exist. What they saw was not from this world. Alien Autopsy, Fact or Fiction. Diante do impacto, outras 33 emissoras ao redor do mundo compraram os direitos de transmissão do vídeo da tal necrópsia, incluindo a Rede Globo aqui no Brasil. A emissora exibiu o vídeo com destaque no Fantástico, causando grande alvoroço na opinião pública e, com certeza, marcando época na história da televisão brasileira. As imagens são fortes e podem impressionar pessoas mais sensíveis. As primeiras cenas do filme mostram o corpo do suposto ET estirado sobre a mesa. A perna direita apresenta uma lesão profunda, aparentemente provocada pelo acidente com a nave em Roswell. Aparece uma pessoa vestida com um traje especial, talvez uma precaução contra a radioatividade. O filme está muito cortado. Não dá para acompanhar todos os detalhes da operação. Na primeira vez em que o relógio apareceu no filme, marcava 10h05. Na última, 11h30. 1 hora e 25 minutos de operação. O vídeo original, de 17 minutos em preto e branco, teria sido realizado em uma base militar secreta dos Estados Unidos. O tal vídeo da suposta necrópsia desse ser alienígena foi vendido à Fox e às outras emissoras de TV pelo empresário Ray Santilli. O Santilli afirmava que a fita havia sido dada a ele por um cinegrafista militar aposentado que estava no local quando foi feita a tal da necrópsia e que preferia se manter no anonimato com medo pela segurança dele. E como no jornalismo não se deve divulgar as fontes quando houver algum risco à segurança dessas fontes, a desculpa pareceu plausível. Quanto dinheiro o senhor já ganhou vendendo esse filme? Não vendi o filme ainda, responde Ray Santilli. Apenas cedia televisões de todo o mundo para que fossem feitas as investigações. Ele vendeu a gravação, lucrando muito, mas muito mesmo, viu? Como um registro autêntico. Nós obtivemos um fax da empresa dele, cobrando de uma TV norte-americana a quantia de $200 mil pelo acesso às imagens. E o choque causado pela divulgação deste vídeo de um suposto alienígena me lembrou de uma outra história interessante ocorrida no início do século XX, quando um programa de rádio causou pânico na população de Nova York diante de um suposto ataque alienígena à Terra. E, na verdade, era apenas uma apresentação da obra Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Parece absurdo, mas aconteceu, viu? E eu conto tudo sobre isso em um outro vídeo aqui do canal. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá que essa história é muito boa e eu tenho certeza que você vai gostar.
A polêmica em torno do vídeo vendido por Santilli foi tão grande que a Força Aérea dos Estados Unidos publicou um novo relatório oficial sobre o caso Roswell, e nele desmentia a existência de corpos alienígenas nos destroços encontrados. E o que as testemunhas acharam que seriam os corpos eram apenas bonecos de testes utilizados no chamado projeto High Dive. No entanto, este projeto só foi realizado em 1953, 6 anos depois do caso Roswell. Aí ficou difícil comprar essa história, né? E foi só mais gasolina na fogueira. Pega fogo, camaré! E foi em 2006, 11 anos após a exibição da suposta necrópsia em redes de TV de todo mundo, que a verdade veio à tona. O vídeo era uma farsa. Olha só o plot twist. Mentira que ele fez isso comigo. Na verdade, desde que foi ao ar, ufologistas de todo o mundo analisaram exaustivamente a tal filmagem. E claro que acabaram encontrando falhas na narrativa apresentada. Diante das muitas acusações, o próprio Ray Santilli, que havia vendido os direitos de divulgação da fita, admitiu que tudo não se tratava de uma encenação. É o fim da picada. Mas para limpar sua barra, ele jurava que era uma representação do que realmente teria acontecido, segundo a tal fonte secreta dele, o militar aposentado. E como não há provas, nem que sim, nem que não, ficou o dito pelo não dito. Bom, o que se sabe ao certo é que a filmagem foi realizada pelo cineasta Spyros Melares. Ele mesmo contou à reportagem do tabloide inglês The Sun como teria forjado as cenas. Segundo contou, ele colocou órgãos de animais e um cérebro de porco em uma escultura alienígena para poder fingir a existência de um. E para dar maior realismo, ele contou com a ajuda de John Humphreys, um especialista em efeitos especiais de Hollywood. Melares diz que fez a gravação na casa de sua então namorada em Camden, no norte de Londres, bem longe de Roswell. Agora, até aí, tudo bem, a gente sabe que tem maluco pra tudo, ainda mais quando se trata de chamar atenção. Mas por que Melares fez isso? Ele jura que foi simplesmente pelo desafio. Como mágico, eu queria criar a maior ilusão já apresentada em um palco global, ele afirmou. Ele nunca foi feito para ser outra coisa para mim. Peraí, deixa eu entender, você acha que é engraçado? Eu acho. Pois é, tudo pelo show e pelo choque das pessoas. Mas ele também contou ao The Sun que a produção foi bancada por Santilli, ele mesmo, o empresário que vendeu a fita para as redes de TV. E não saiu barato não. Ele desembolsou $54 mil. Então se ele investiu tudo isso, a gente já imagina que ele tinha bem a noção do quanto ele lucraria com isso. É isso aí, o objetivo do jogo. Talvez a gente jamais saiba o que de fato aconteceu em Roswell naquela noite chuvosa em julho de 1947. Mas podemos afirmar que a necrópsia exibida pela TV em 1995 talvez nunca tenha existido. Temos apenas a certeza de que o vídeo da necrópsia exibido pela TV em 1995 é uma farsa, é uma mentira. Que tristeza. Eu não sei vocês, mas eu acho essa história uma das mais cara de pau que eu já ouvi. A gente pode chamar isso aí de várias coisas, viu? De enganação, embuste, farsa, mentira, fake news, hoax, qualquer coisa, não importa. O verdadeiro absurdo aqui é a intenção deliberada de enganar o maior número possível de pessoas em defesa de interesses próprios, seja por ego, fama ou dinheiro. E o pior, forjando provas. Terrível, hein? Terrível. E no meio disso tudo são apresentadas tantas narrativas diferentes, oficiais ou não oficiais, que isso acaba confundindo a percepção das pessoas no todo dessa história. Isso só mostra o quanto é preciso estar atento às informações que chegam até nós. Nem sempre as coisas são o que parecem ser, e qualquer um pode ser enganado. Por isso nunca é demais dizer: busque fontes confiáveis, questione com base em dados reais e, na dúvida, fique sempre do lado da ciência. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Você é conhecimento. E para hoje é o que tem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você conhecia essa história ou se lembrava da matéria exibida pelo Fantástico em 95. E o que
que te assustou mais aqui? A gravação do que seria um alienígena ou a cara de pau de tamanha mentira? Nessa história toda, o que eu acredito mesmo é que quem estava certo era Shakespeare quando disse que há muito mais entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Porque não é possível que só exista gente aqui neste universo tão incrível e imenso. Seria um desperdício, né? Mas e você? O que acha? Me conta aí que eu quero saber. Agora, aproveita, curte este vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. E não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!